Pó compacto, pó solto, pó translúcido, qual que é a diferença entre o acabamento de um e outro e qual que é o ideal para mim? Meu nome é Natália Spina, eu sou maquiadora profissional e embaixadora da Miss Frande e nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente qual que é a diferença dos pós e qual que é o mais adequado para você, para o seu tipo de pele, para o seu gosto pessoal. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no nosso canal, porque a gente está sempre postando vídeos de diferentes temas e tudo sobre o mundo da maquiagem. Então, se você quiser aprender a se maquiar, já clica aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. E agora bora pro vídeo. Bom, eu tenho aqui então 3 tipos de pós. Esse aqui é o pó compacto, esse aqui é um pó solto com cor e esse aqui é um pó translúcido. E a gente vai começar falando sobre a diferença de embalagem desses tipos de pó. O tipo de pó compacto, como o próprio nome já diz, ele é compacto, então ele é um pouco mais prático. Geralmente ele vem com a esponjinha para você fazer essa aplicação quando você estiver na rua, no carro. Você não necessariamente precisa de um pincel para fazer a aplicação, o que acaba sendo um produto mais prático de aplicar. Além disso, ele não faz sujeira, porque o próprio produto ele já vem bem compactado, então diferente do pó translúcido, do pó solto, tem gente que não gosta desse tipo de pó, né, solto, justamente porque ele pode fazer sujeira. Então, no caso do compacto aqui, ele não faz nenhuma sujeira, é basicamente só abrir ele, pegar a sua esponjinha ou o seu pincel, enfim, e fazer a aplicação no rosto inteiro. Mas o maior problema do pó compacto acaba sendo na hora de transportar ele, porque às vezes ele pode acabar quebrando, ou às vezes se você de repente esbarra nele, ele cai no chão, ele quebra, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado porque esse produto é mais delicado. Já esse tipo de pó solto aqui você pode transportar sem problemas porque ele não vai quebrar, mas ao mesmo tempo você tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de abrir ele porque ele costuma fazer um pouco mais de sujeira. Então eu recomendo que você sempre vire ele de cabeça para baixo e aí sim você abre, porque se você fizer o contrário, vai vir aquela névoa de pó e pode acabar sujando sua roupa. Então é um produto que você tem que também tomar um pouquinho mais de cuidado, mas não ao transportar, na hora de usar realmente, tá? E diferente do pó compacto, que geralmente vem, além de ter a esponjinha, ele também tem espelho. Esse tipo de pó solto aqui geralmente não tem nem esponja nem espelho. Bom, agora falando sobre tonalidade. Esse tipo de pó compacto você pode encontrar em todas as tonalidades possíveis, tá? Desde os tons mais claros, como até o branco, inclusive, que é aquele pó translúcido branco. Eu não recomendo, tá? Porque ele não é para todo tipo de pele. E ainda por cima, se você for, por exemplo, em uma festa à noite, ou algum evento que você vai tirar foto com flash, você tem que ter muito cuidado com esse tipo de pó branco, tá? Porque ele costuma refletir no flash. Então, realmente é um produto um pouco mais delicado de você fazer o uso e eu já não recomendo, principalmente para pessoas que estão começando agora na maquiagem, tá? Para automaquiagem, utilizar aquele pó super branco, tá? Caso você seja bem clarinha, ele super funciona durante o dia, mas você tem que ter um pouquinho de cuidado durante a noite. E caso a sua pele seja um pouco mais escura, morena, para tons mais escuros realmente de pele, aquele pó realmente eu não recomendo, tá? Então o ideal é que você sempre opte por um pó que seja bem próximo do seu tom de pele. Como é o caso desse aqui, por exemplo, pra mim, esse é o tom é super clarinho, mas aí tem várias variações de tons de diversas marcas, tanto nacionais quanto importados, tá? E aí você pode, então, sempre se basear no seu tom de pele para escolher um pó compacto, porque aí você não vai ter esse problema, você pode usar tanto pro dia quanto para um evento à noite, uma festa, que se você tirar uma foto com flash ele não vai refletir, então é um tipo de pó bem interessante. E o pó solto a gente também encontra em diversas tonalidades, tanto pó solto com cor, como é o caso desse aqui, por exemplo, quanto translúcido, como é o caso desse aqui. Aquele pó branco também, ele também é vendido assim, no formato solto, né, no tipo de pó solto. E você encontra também pós rosados ou de outras tonalidades, mais amarelados.
Então a gente tem realmente várias opções aí no mercado para você escolher, tá? E cada uma vai trazer um efeito diferente, enfim. Falando então sobre esses dois que eu tenho aqui, esse aqui é o pó solto com cor, que ele é mais fininho, então geralmente os pós soltos, eles são produtos mais fininhos, que vão trazer um efeito um pouco mais delicado, tá, pra maquiagem. Depois você vai ver eu aplicando e aí você vai conseguir comparar, tá? Uma textura com a outra. Então esse é o diferencial do pó. E aí a gente encontra na tonalidade da nossa pele, então tem desde tons mais claros quanto mais escuros, amarelados para peles que tem esse subtom, né, um pouco mais amarelado realmente, mais quente. E também pós mais rosados, como é o caso de peles mais frias, ele dá super certo. Então, esse tipo de pó, né, você encontra tanto na tonalidade com cor de pele, quanto na tonalidade translúcida, como é o caso desse aqui, que é um tom basicamente universal, tá? Ele não chega a ser tão branco, igual o pó branco realmente, né? Tem alguns pós que são HDs que são brancos, e como eu disse, assim como o compacto, eu não recomendo, tá? Principalmente para peles mais escuras, e caso você vá usar durante a noite, porque ele é um produto que pode te atrapalhar na hora de tirar uma foto. Mas esse tipo de pó aqui, ele é translúcido, ou seja, ele é bem fininho, tá? Porque o pó translúcido, na verdade, ele não tá falando necessariamente sobre a tonalidade, ele tá dizendo sobre o acabamento do pó, né? Ou seja, quando você aplica ele, você não consegue ver realmente aquele pó na pele. Então é muito interessante porque ele deixa um aspecto bem natural pra pele e ele não chega a ser tão branco, o que é ótimo pra gente evitar aquele problema do flash. Então ele tem uma leve tonalidade que evita esse problema, tá? Então ambos são pós muito bons, você pode optar então ou por um da tonalidade da sua pele ou por um mais universal. Mas eu sempre recomendo que você vá então nos pós que são da tonalidade da sua pele, caso você use à noite ou caso a sua pele seja mais escura, tá? Bom, agora falando sobre acabamento, eu prefiro mostrar pra você exatamente como que fica a textura desses dois tipos de pós na pele, tá? Então, desse lado aqui, eu vou utilizar esse aqui, que é o pó compacto, e desse lado aqui, eu vou utilizar o pó solto, pra gente conseguir comparar exatamente a diferença de acabamento e textura na pele. Começando pelo pó compacto, então, tô pegando aqui um pouquinho de produto com a esponjinha de veludo também da Miss Frange, tá? Ela é muito boa porque ela vai concentrar esse produto nas regiões que a gente precisa de um pouco mais cobertura. O pó, ele geralmente adiciona mais cobertura do que o pó solto, tá? Então, eu gosto de vir concentrando ele principalmente nas regiões que a gente quer uma maior durabilidade. Então aqui, ó, na região das olheiras. Aqui na pálpebra também é importante a gente fazer a aplicação do pó para evitar aquelas linhazinhas brancas de acúmulo de produto. E o pó compacto, então, geralmente ele adiciona mais cobertura para a pele. Ou seja, caso você goste de uma cobertura um pouco mais alta, o ideal é que você utilize, então, o pó compacto. Mas existem algumas ressalvas, porque, por exemplo, peles mais maduras, elas têm linha de expressão. Então, as linhas de expressões, geralmente, quanto mais produto a gente coloca, quanto mais cobertura a gente deixa nessa pele, mais essas linhas, elas ressaltam. A gente destaca ainda mais essas linhas de expressão, tá? Então, o ideal é que peles mais maduras evitem esse tipo de pó compacto, justamente porque ele traz um efeito um pouco mais carregado para a pele, que é perfeito para quem tem manchas de acne ou para quem tem olheiras mais profundas, né, e precisa de uma cobertura um pouco mais alta, mas ao mesmo tempo ele não é uma boa opção para peles mais maduras ou caso você goste de um efeito um pouco mais natural. Olha só, terminei de fazer a aplicação e a gente já conseguiu um pouco mais de cobertura com o pó e ele acaba marcando um pouquinho, ó, as minhas linhas aqui, principalmente essa região. Mas esse ainda é um pó um pouco mais fino, né? Mesmo ele sendo compacto, ele já traz um efeito um pouco mais natural do que alguns pós que a gente tem aí no mercado que realmente trazem uma cobertura muito pesada, o que faz com que essas linhas, principalmente aqui abaixo dos olhos e essa linha aqui, ó, perto do famoso bigodinho chinês, né, acabem marcando com mais facilidade.
Agora a gente vai fazer a aplicação do outro lado com o pó solto, ó, já coloquei um pouquinho de produto aqui na tampa. Lembrando que eu sempre recomendo que você vire ele de cabeça para baixo para abrir esse produto, porque assim a gente garante um pouco menos de sujeira, tá? Nada daquela fumaça de pó. E aí eu vou pegar um pouquinho desse produto com a esponjinha e também vou utilizar o pincel para mostrar para você a diferença também de aplicação com a esponja e com o pincel. Basicamente, a esponja ela vai concentrar esse produto, assim como a gente fez aqui, por exemplo, na região das olheiras e em cantinhos que a gente precisava de um pouquinho mais de cobertura, tá? Já o pincel, ele vai espalhar esse produto no rosto inteiro, garantindo que a gente tenha uma película bem fina de produto e fazendo com que a pele ela fica bem selada, tá? Porque o papel do pó na maquiagem é basicamente selar a maquiagem pra gente garantir uma maior resistência, fixação e nada de transferência durante o dia. Sabe quando você encosta em alguma coisa e fica completamente marcado no seu telefone ou em alguma roupa, enfim, quando você vai cumprimentar alguém? Então, para evitar esse problema, geralmente a gente utiliza o pó para selar bem a pele e garantir que ela não vai ficar ali sambando no seu rosto ao longo do dia, tá? E aí, para fazer a aplicação, então, eu vou começar com uma esponjinha, concentrando esse produto nas regiões que eu quero selar bem, principalmente aqui abaixo dos olhos e em cima também, pra gente evitar essas linhazinhas, ó, que se formam. Eu vou inclusive espalhar melhor essa linhazinha antes de selar a pele, porque conforme a gente vai abaixando os nossos olhos e levantando, esse produto ele vai se acumulando aqui nessas linhas. Então o papel do pó é muito interessante nessa hora justamente para evitar esse problema, tá? Então, ó, concentrei esse produto bem com a esponjinha e agora eu vou vir com o restante do pó e o meu pincel. Vou dar algumas batidinhas para cair bastante esse produto e aí eu vou vir, ó, espalhando esse produto no rosto inteiro. O pó translúcido, solto, geralmente ele é bem fininho, ou seja, ele vai garantir que a pele fique bem selada, então não vai ter esse problema, né, da maquiagem não durar ou ela transferir. A pele realmente fica bem sequinha, então a gente pode encostar à vontade que esse produto ele não vai sair do lugar, mas ao mesmo tempo não deixa aquele aspecto de pó, então não dá pra ver que ele tá no rosto, ó. Realmente fica um acabamento bem natural, bem mais natural do que o pó compacto, por exemplo. Mas é claro que ele não é tão prático, então você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para não fazer sujeira, para na hora de abrir ele, você precisa ter um pincel também para fazer essa aplicação. Então, basicamente, essa é a maior diferença entre o pó solto e o pó compacto em questão de acabamento e textura. E agora que você já conseguiu ver bem a diferença de acabamento, de textura, de embalagem também, a minha consideração final é, caso a sua pele seja oleosa, o ideal é que você opte então por um pó solto, porque aí ele vai garantir um efeito um pouco mais natural, não vai pesar tanto na sua pele, tá? Caso você goste de um efeito mais leve, mais delicado para sua maquiagem, também você pode preferir o pó solto. Caso você goste de um pouco mais de cobertura, ou você sinta que às vezes a sua base, o seu protetor com cor, ele não realmente coloque toda aquela cobertura que você gostaria, né? E você tenha manchas, acne, olheiras muito profundas, o ideal é o pó compacto. E além disso, caso você prefira um pó que seja um pouco mais prático para carregar no dia a dia, você gosta de sempre ir retocando ele durante o dia, levar na necessaire, eu indico também o pó compacto, porque ele tem o espelho, ele tem a esponjinha e tudo isso. E por fim, caso a sua pele seja madura, o ideal é que você opte pelo pó solto, para que ele não evidencie ainda mais as linhas de expressão e deixe um acabamento, claro, mais natural e bonito para sua maquiagem. Bom, então essas são basicamente as maiores diferenças entre os tipos de pó. Comenta aqui qual desses tipos de pó você gosta mais, qual que geralmente você usa, qual é mais adequado para sua pele ou qual que você preferiu o resultado aqui que a gente mostrou, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Claro, se inscrever se você ainda não é inscrito, porque a gente está sempre postando vídeos aqui muito legais sobre maquiagem. Eu tô sempre aqui explicando muita coisa pra vocês, então se você quer aprender a se maquiar, se eu fosse você, eu já me inscreveria no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo!